Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Em nome da ICF, desejamos, então, que todos sejam bem-vindos e agradecemos aos nossos patrocinadores. Eu sou Andréa Mazalém, voluntária da Semana Internacional de Coaching deste ano. Quem está comigo de apoio é a Adriana Gomes, também voluntária da ICW. A Federação Internacional de Coaching é a maior associação global de coaching, presente em mais de 100 países e conta hoje com mais de 60 mil associados ao redor do mundo. E neste momento gostaríamos de agradecer aos nossos associados, aos líderes regionais, aos comitês e ao Conselho Deliberativo. Convidamos a todos para seguir a ICF no LinkedIn e no Instagram. Os links estão no chat e marcar também a ICF Brasil, se você tiver vontade, né, de publicar alguma foto deste evento. A Semana Internacional de Coaching é a maior celebração de coaching profissional do mundo. E nessa semana acontecerão diversos eventos em mais de 20 idiomas. E aqui no Brasil estamos com uma programação realmente incrível. Este evento está sendo gravado e, como forma de preservar os acordos com os palestrantes e também participantes, não estamos autorizados ao uso de robô pela inteligência artificial para gravação ou transcrição dessa sessão. Este evento concede um certificado de participação pela ICF Global. A solicitação do envio do certificado será possível através do preenchimento do formulário que nós vamos compartilhar no final deste evento. Neste momento, você será convidado a fazer a sua avaliação e deixar o seu depoimento. Neste mesmo link para avaliação, você encontrará orientações para gravar um vídeo sobre como foi a sua experiência nesse evento. Nós vamos adorar ter o teu feedback. Então, não esqueça de acessar o link que estará no final desse evento no chat para avaliar o evento, receber seu certificado e, se você se sentir à vontade, enviar um vídeo com seu depoimento. E para você que está aí acompanhando a nossa programação, como forma de apoiar as ações em prol às vítimas das enchentes do nosso querido Rio Grande do Sul, estamos solicitando doações para 3 ONGs: a Cruz Vermelha, para a ONG Acendendo Mentes e para o movimento Every Life Matters. Todas as vidas importam, né? O meu inglês não é muito bom, então eu vou estar traduzindo. Que aceita doações somente do exterior. As ações locais de, né, enfrentamento e ajuda neste momento difícil pelo qual o Rio Grande do Sul está passando, então essas ONGs estão ajudando diretamente essas ações. Então, os links do Pix, né, e também dessas ONGs, para vocês conhecerem melhor, também está no chat. Vamos lá, então. Gostaria de dar as boas-vindas às nossas 2 convidadas e o nosso convidado do painel Os Desafios de uma Cultura de Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento. Então, a primeira convidada, Daniela Sagaz, líder de diversidade, equidade, inclusão e multinacional, mentora e palestrante, psicóloga com sólida experiência de mais de 10 anos no mercado de trabalho, atuou em diferentes áreas de recursos humanos, com uma carreira internacional em 2 países. Como mulher com deficiência, acredita que cada indivíduo possui talentos únicos e valiosos, e é essencial valorizar e respeitar as diferenças.
E também a Daniela é praticante do esporte de calistenia, né? Que eu descobri hoje. Temos também a Gabriela Augusto, mulher trans, diretora e fundadora da Transcendemos Consultoria. Desenvolveu e implementou projetos relacionados à diversidade em diversas empresas, bacharela em Direito pela PUC de São Paulo e especialista em Design Thinking na Ecos Innovation Lab. Recebeu o prêmio LGBTQ+, da Axiom Award da Mackenzie. É isso, Gabriela? Depois tu me corrige. E também foi eleita como Top Voice no LinkedIn 2020. Eleita uma das pessoas com menos de 30 anos mais brilhantes do Brasil pela Forbes 2021. Eleita uma das 50 mulheres de impacto na América Latina na Global Linha e uma das influenciadoras em ESG em diversidade e inclusão mais relevante no Brasil pela Lorente e Cuenca, 2022. Depois temos o Carlos Hilário, mais de 25 anos de experiência em recursos humanos, sendo 8 anos e meio fora do Brasil. Atuou como diretor de recursos humanos por cerca de 10 anos para grandes empresas do Brasil e no exterior. É atualmente professor, palestrante, mentor, coaching e psicoterapeuta. Possui doutorado pela PUC, em Buenos Aires, em administração, mestrado pela FGV e graduado em administração e em psicologia, especialização em gestão de pessoas, mentor e professor convidado da Fundação Dom Cabral. É coach também associado da ICF. E é com grande alegria que estarem aqui conosco, né, nessa semana tão especial para compartilharmos as experiências de vocês, o conhecimento de vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar esse painel fazendo algumas perguntas aos nossos painelistas, mas vocês podem ficar à vontade em fazer perguntas ali no bate-papo. A Adriana depois vai nos passar, né? Vai apresentar essas perguntas aqui para os painelistas, né? E a gente vai fazendo essa dinâmica bastante fluida aqui nesta noite. Ah, vamos lá. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, vou começar fazendo uma pergunta para a Daniela. Daniela, na tua perspectiva, conhecimentos, experiências e vivências, né? Quais são as estratégias que você considera mais eficazes para promover a sensibilização e a educação contínua sobre diversidade, equidade, inclusão e pertencimento dentro de uma organização? Perfeito. Bom, primeiramente, super obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, quando a gente fala de perspectiva, né, em termos de como que a gente capacita, né, as pessoas realmente para a nossa estratégia de diversidade, eu acho que tem dois âmbitos muito importantes, né? O primeiro deles, eu falo muito sobre intencionalidade. Então, dentro e fora das corporações, é extremamente necessário que todas as ações que nós formos realmente colocar em prática, elas tenham a intencionalidade da diversidade nelas, né? É extremamente importante que a gente conecte os nossos processos, conecte os nossos objetivos, conecte as nossas ações dentro dos pilares básicos, né? De quando a gente olha os pilares de atração, de desenvolvimento, de retenção de talentos, é extremamente necessário, de fato, que a gente coloque essa intencionalidade dentro dos nossos processos. E para além disso, quando eu olho a temática de desenvolvimento, o âmbito da diversidade, ele vem sendo discutido e mais falado, vamos dizer, aí nos últimos 5 anos, né? Uhum. Anteriormente, muito se falava de forma muito pontual, se traziam algumas matérias e colocavam alguns artigos, né? Se ouviam falar,
Mas eu acho que esse ponto estratégico realmente da diversidade ele vem sendo muito mais fomentado e discutido nesses últimos anos. E a gente vê que através dessa diversidade e dessas discussões realmente mais constantes, é onde se constata efetivamente que existem muitos temas ainda a serem realmente trabalhados e a serem desenvolvidos em termos de conhecimento para as pessoas. É, internamente falando, né, como líder de diversidade, equidade e inclusão, o que eu faço realmente com muita constância são letramentos. E letramentos que vão desde você entender, primeiramente, qual é o seu público-alvo, quais são as principais necessidades e dúvidas, porque pode ser que eu tenha um público que ainda não sabe terminologias, pode ser que eu tenha um público que quer saber coisas mais específicas sobre como efetivamente você fazer a gestão desses talentos dentro e fora da sua organização, e pode ser que eu já esteja em outros níveis de maturidade. Então, através dessa conversa muito próxima com os meus clientes, é onde eu identifico quais são as necessidades, mas algo que eu digo que é muito importante é que esses letramentos eles não parem e que eles tenham realmente uma constância, porque quando a gente para de falar, o assunto ele morre. Hum, excelente, excelente. Carlos Hilário, quais foram os principais obstáculos que você enfrentou ao implementar a cultura do JED em organizações? Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Realmente, esse tema é um tema que requer falar, falar e falar e voltar a falar, né? A gente acredita que esse é, inclusive, um dos grandes pilares fundamentais para que a gente possa implantar essa cultura, porque nós precisamos romper com todo um mindset que estava aí internalizado na história, né? Na nossa cultura, na nossa história brasileira, história de mundo. E é um processo extremamente árduo, é um processo que não dá para desistir na primeira barreira, no primeiro desafio, porque a gente vai encarar muitos desafios. E eu diria assim, é necessário que a gente tenha paciência, entendimento da posição das pessoas, porque se a gente aprendeu, foi educado a atuar de uma certa forma, se comportar de determinada forma diante das coisas, diante das pessoas teoricamente diferentes, né, em alguns momentos diferentes mesmo, eu vi claramente nas organizações onde eu trabalhei, que a gente começou com esse trabalho de maneira muito forte, um, um medo muito grande das pessoas, porque mesmo que elas quisessem participar do processo da implementação, em vários momentos eu tive experiência de pessoas dizendo, Hilário, mas eu tenho medo, eu não sei mais como falar, eu não sei como conversar com um negro, com um gay, com uma mulher, eu posso ofender, eu vou ser penalizado, agora existe um canal de denúncia. É muito importante que a gente tenha sensibilidade para entender também o lugar que o outro já ocupava até aqui e a dificuldade que ele tem de mudar de lugar, né? Então, é muito importante esse letramento, é muito importante que a gente ensine esse vocabulário, é muito importante que a gente crie espaço para que essas pessoas possam ter uma participação ativa na construção desse novo ambiente, na construção dessa nova etapa, dessa nova forma de interagir com as pessoas. Né? E no caso dos minorizados em geral, eu vi também claramente assim obstáculos fortes porque não existia, e ainda existe pouco, representatividade. Nós, minorizados, não nos vimos nos ambientes, nos lugares de decisão, nos focos de atenção. O foco de atenção, em geral, era negativo, ou era um lugar de resignação, um lugar delimitado que você pudesse ocupar, que poderia ocupar. Então, eu acho que quando nós começamos a implantar, a gente precisa entender que os obstáculos são das diversas naturezas, né? As dimensões são desde os minorizados, como também daqueles que são favorecidos pela história, pela condição que nasceram, né? Ou pelas escolhas de vida que têm. Mas nós precisamos entender isso e a gente precisa, então, trabalhar, inclusive, falando dos ambientes onde eu trabalhei. Eu trabalhei desde de meu início de carreira em indústrias pesadas, e eram indústrias extremamente machistas. Todas as brincadeiras, em geral, inclusive eu trabalhando de turno, era extremamente preconceituosa, discriminatórias, era um bullying totalmente como considerado natural. E como romper com tudo isso? Como começar a mostrar para as pessoas que esse não é mais o modelo, que essa não é mais a forma?
Aí a gente precisava começar a criar alguns eventos que valorizassem esse novo modelo, que valorizassem e mostrassem abertamente em ambientes públicos que a nova forma que vai ser valorizada, que vai ser reconhecida, que vai ser considerada aceita de fato, não cabe mais o modelo anterior. E aí uma coisa que a gente fez de maneira, acho que muito assertiva, foi pensar na cultura. Como é que a gente remodela essa cultura para caber, para incluir, para fundamentar, para ser como um adubo para essa nova modelo de comportamento? Uma das coisas que eu acho que foi extremamente válida para nós, muito interessante, foi que a gente revisou os valores que compunham a cultura do grupo no qual eu pertencia naquele momento, que era Anglo-American, e a gente incluiu cuidado e respeito, sabe, assim, e começamos a trabalhar isso de maneira massiva, envolvendo todos os níveis da organização. Isso ajudou demais, porque as pessoas começaram a entender o que é cuidado, o que é respeito. O que eu fiz até então que não cabe mais quando eu vejo os comportamentos que compõem esses dois valores que essa organização traz, dizendo que é fundamental que isso exista agora entre todos, em todas as relações. Uma coisa que a gente fez para começar a romper com essa barreira foi criar espaços de diálogos abertos sobre essa realidade, para que as pessoas pudessem, inclusive, falar desses medos, dessa insegurança, dessa falta de conhecimento sobre o tema, tanto para os minorizados quanto para a outra população em geral. E isso a gente percebeu que foi, assim, como que libertador para ambas as partes, né? E, naturalmente, uma das formas de romper com os obstáculos também foi que aqueles que persistiam para poder lidar com eles e reduzir, minimizar e caminhar na direção de eliminar o processo de bullying, de discriminação e tudo mais, uma coisa fundamental que aconteceu foi, além de revisar os valores, foi construir, foi criar o canal de denúncias. Isso fez uma diferença quando as pessoas inicialmente tiveram medo, né? Posso utilizar de fato isso, não haverá retaliação? Mas, em seguida, com a prática, as pessoas foram percebendo que aquilo era sério. Inclusive, foi construído um comitê de ética, no qual eu fui presidente, e o presidente, o CEO da empresa, participava junto comigo do comitê de ética. Nós julgávamos, de fato, todos os casos, né? A gente avaliava para tomar medidas concretas. Então, aqueles obstáculos, literalmente, o medo, a resistência à mudança, a esse processo, é o medo de não saber o que eu vou perder se eu entrar nesse jogo. O que eu vou perder se agora eu incluir esse negro, esse homossexual, né? Essa mulher vai trabalhar de turno, o que é isso? Aqui não tem espaço para mulher, essa indústria sempre foi machista, sempre vai ser, é um trabalho pesado. Nós vivemos essa realidade, né? E uma coisa que para mim me ajudou demais é que eu tinha vindo do turno, então em vários momentos eu podia ajudar a dialogar, inclusive com o pessoal que estava lá no turno, que eram operários, falando: existe sim um espaço para uma mulher aqui. Não existe nenhum problema em um homossexual trabalhar aqui no turno também. Lembra, cuidado e respeito vai fazer toda a diferença. E é cuidado e respeito de ambas as partes. E uma das coisas que a gente usou muito fortemente foi trazer a percepção de que o mundo mudou e que o mundo, inclusive, está requerendo de nós novas respostas que nós não temos e que só seriam possíveis, e ainda hoje eu acredito nisso, de fato, é que nós precisamos de todas as perspectivas, das mais diversas possíveis, para possibilitar alguma resposta nova para tantas perguntas em aberto que nós temos hoje, né? E dentro desse contexto de entender esses obstáculos e encontrar tudo isso, a gente vai encontrando as principais fontes dos medos que levam as pessoas a ficarem estagnadas e não entrar no barco da transformação, da mudança, por mais que queiram, às vezes. E aí sim, eu acho que a gente fez um trabalho muito rico de criar espaço para que todos pudessem participar de alguma forma, para que todos pudessem entrar, chegar perto, ainda que com medo, e se aproximando aos poucos e evoluindo nesse processo, entendendo, tem um lugar para mim. Eu não vou perder a minha condição de trabalho, de vida, de espaço. Eu só vou ter mais alguém para contar. Eu acho que isso fez uma diferença muito, muito importante. E uma coisa que foi, e era natural, mas foi também muito prejudicial, foi uma barreira muito grande, é que as políticas de recursos humanos em geral que existiam na organização não continham elementos para lidar com essa realidade nova, para lidar, inclusive, com a criação de espaço para a inclusão dessa diversidade, né? E aí foi um processo longo, foi um processo difícil fazer essa modificação, porque as pessoas estavam acostumadas, os líderes estavam dominando naquele modelo de atuação. Nós tivemos, de fato, que romper com muitos núcleos de poder, literalmente.
e criar as novas políticas e novos procedimentos, e como canal de denúncia, por exemplo, além das práticas de recursos humanos, inclusive de seleção, foram elementos importantíssimos para a gente avançar nessa direção. Obstáculos estarão aí e a gente continua tendo outros obstáculos, seguramente, mas assim, o que está claro hoje para todo mundo, essa caminhada é longa, mas existem evidências concretas de evolução. Isso dá para a gente um fôlego, isso dá para a gente uma vontade de seguir adiante nessa luta. Excelente, excelente, Carlos. E até pegando o gancho, né, o que você falou sobre políticas, porque eu gostaria que a Gabriela falasse para nós, né, Gabriela, na tua experiência, que medidas práticas, né, e políticas têm sido eficazes na promoção da diversidade e equidade, né, no recrutamento, na seleção e no desenvolvimento de talentos. Maravilha. A Dani e o Carlos trouxeram pontos muito fundamentais, já que eu também traria na resposta dessa pergunta. Porque, de um lado, a gente precisa de canais de denúncia eficazes, precisa de mecanismos dessa natureza, mas de outro, se a gente der alguns passos atrás nessa pergunta, eu diria que um programa de diversidade e inclusão de sucesso, ele se baseia em três pilares, que são dados, transparência e consistência, que já foi apontado pela Daniela, né? Quando eu falo de dados, eu sempre ressalto que a gente precisa entender onde a gente está para definir para onde a gente quer ir. E sabendo para onde a gente quer ir, a gente pode desenhar como a gente quer ir. Eu considero um erro comum de empresas colocarem ações em prática sem uma conexão entre elas e sem indicadores sólidos, né? Então, se nós fazemos palestras, treinamentos, a gente precisa ter condições de justificar o investimento nesse tipo de ação. Me perguntaram ontem, inclusive, foi ontem? Ontem eu fiz uma outra palestra e me perguntaram, Gabriela, como que mede o sucesso de uma palestra? E eu dei um exemplo, eu falei, poxa, se você roda um censo da diversidade e da inclusão, você pode inserir uma pergunta lá. Assim, você vai levantar dados sobre demografia, experiência do colaborador, mas você pode inserir uma pergunta, que é algo que a gente faz aqui na Transcendemos, né? Nos últimos 12 meses, você presenciou algum colaborador fazendo uma piada ou brincadeira LGBTfóbica? E as pessoas vão dizer sim ou não. E aí, com base nessa resposta, você cria um indicador. Geralmente, nas empresas que a gente analisa aqui na Transcendemos, é um indicador que flutua em 30%. 30% das pessoas nos últimos 12 meses ouviu uma brincadeira LGBTfóbica. Uma brincadeira, né? A gente sabe que isso é uma microagressão. E tendo esse indicador, a gente pode planejar as nossas ações de sensibilização, de comunicação, de letramento, e esperar que no ano seguinte, quando a gente rodar essa pesquisa novamente, a gente tenha uma diminuição desses 30% para 20, para 15, para 10 e no ideal zero, né? Não é uma atitude benquista que as pessoas façam esse tipo de brincadeira. Então, veja, ter esse tipo de indicador é muito importante. E para que esses indicadores funcionem, a gente precisa de um ponto de partida e uma meta, né? E isso não é só importante, eu dou um exemplo aqui em cultura, mas também é importante quando a gente fala de recrutamento, seleção, de aquisição de talentos de maneira geral, né? Porque muito se fala, poxa, em contratar mais pessoas trans, contratar mais pessoas negras, mas quantas pessoas são autodeclaradas trans na sua empresa? Né? Quantas pessoas são autodeclaradas LGBTs? A gente quer contratar, mas quanto? Em quanto tempo? Né? Sabendo disso, a gente consegue pensar nas ações mais eficientes. A gente pode pensar em convênios, a gente pode pensar em parcerias com ONGs, com outras instituições que reúnem esses talentos. A gente pode pensar em estratégias de education recruiting, né? A gente usa muito aqui na Transcendemos esse tipo de estratégia de recrutamento em escala, para que se crie uma comunidade de talentos de grupos subrepresentados, e aí no exemplo, pessoas negras, pessoas trans, pessoas com deficiência, que já admiram aquela marca, já admiram aquela empresa, já têm conexão com aquele negócio,
E quando a gente abre as vagas, fica muito mais fácil recrutar. Mas, de novo, antes de fazer isso, é importante que a gente tenha indicadores, que a gente tenha um ponto de partida e um ponto de chegada, né? Metas de médio e longo prazo. Isso só sobre dados, mas para não me estender muito nas respostas, resumidamente, o que eu diria sobre transparência. É muito comum as pessoas acharem, ainda hoje, que diversidade e inclusão são caridade. E não são. A gente está falando aqui de algo capaz de gerar valor para os nossos colaboradores, capaz de gerar valor para os nossos clientes, capaz de gerar valor para a nossa sociedade. Então, definitivamente não é um favor. E a gente precisa mostrar para as pessoas o porquê e o para quê de tudo isso, né? Se a gente roda um censo, se a gente implementa ações afirmativas, as pessoas precisam definitivamente saber que não é um favor. Conduzindo essa conversa com transparência, esse é um dos fatores de sucesso. E por fim, eu falei de consistência, que é algo que eu não vou também me aprofundar muito, já que a Daniela já trouxe, mas a gente precisa de ações que não sejam fogo de palha. Porque quando a gente. Eu vejo com muita frequência, né, empresas que, como primeiro ato, lançam grupos de afinidade. Grupos que não têm uma governança bem definida, que não têm recursos à sua disposição e que em 3 meses já estão completamente desengajados. Quando isso acontece, a gente não volta para a estaca zero. Quando isso acontece, a gente volta para o -5, para o -10. A gente tem todo um trabalho de retomar a confiança naquelas pessoas. A gente tem todo um trabalho de mostrar que o nosso trabalho é sério e que é um trabalho capaz de mudar algo na nossa empresa. Então, para evitar esse problema, a gente precisa de consistência. Ações sólidas, o ano inteiro, desenvolvidas por diferentes frentes, porque diversidade e inclusão não é assunto só para RH. A gente sabe que é assunto para o time de comunicação, é assunto para o time de produto, né? Olha, deveria ser um valor central dos nossos negócios. Enfim, seguindo esses 3 princípios, pilares, seja lá como a gente convencionou ou convencionaria chamar, a gente vai ter sucesso. Bom, perfeito. Dani, então, como você lida com o desafio de garantir que as iniciativas da DI sejam genuínas e não apenas politicamente corretas dentro da organização, né? Que elas possam ser de verdade. Boa. Bom, eu acho que se tornar genuíno é um caminho, né? É uma jornada. Eu acho que a Gabi trouxe muito bem essa linha da partida e da chegada, né? Senão, como dizem, qualquer verdade é verdade, né? Para esse caminho que a gente precisa trilhar. Mas quando eu olho a mudança cultural, como ela de fato acontece, né? E hoje, sendo líder dessa frente dentro de uma multinacional que tem unidades espalhadas pelo Brasil inteiro, que tem suas especificidades, né? Que tem suas estratégias, que tem as suas características. Para mim, eu acho que o essencial, de fato, para que as coisas aconteçam, você precisa ter uma alta liderança engajada. Eu vejo exemplos de outros colegas que estão na mesma posição que a minha em outras organizações, e quando você não tem o apoio efetivo de uma liderança, né, de uma alta liderança que esteja ali trabalhando todos os dias para realmente repassar essa mensagem de que fazer o que é certo, né? Os consumidores são diversos, então se efetivamente a gente não ter essa frente de diversidade, a gente perde nas nossas vendas, a gente perde o contato com os consumidores, a gente perde para a concorrência, a gente vai se tornar uma empresa com certeza menos atrativa para que os talentos queiram trabalhar. Então, para mim, eu acho que essa construção de algo genuíno, ele vai levar tempo. Eu acho que tem pessoas, acho não, tenho certeza, que existem pessoas que efetivamente hoje trabalham para a diversidade com isso muito intrínseco no seu DNA. Eu tenho pessoas que ainda trabalham muito naquela linha
que eu diria quase como uma correlação assim, tipo, eu estou fazendo aqui porque eu talvez veja um ganho para mim, sabe? É quase como aquela conveniência, assim, de eu vou fazer, eu vou lidar com isso daqui dessa forma, porque eu sei que talvez eu vou ter um pouco mais de exposição, talvez eu vou ser avaliado de uma outra forma. Mas são poucas ainda as pessoas que efetivamente trabalham a diversidade, equidade e inclusão com convicção, né? E o que isso significa trabalhar a diversidade com convicção? É você ter isso no seu dia a dia e você saber que, por exemplo, a inclusão de pessoas com deficiência não é pura e simplesmente por um atendimento à legislação de cotas, mas é sim porque a gente ganha muito com as pessoas dentro da nossa organização, a gente tem dentro da diversidade o ganho de diferentes ideias, de diferentes perspectivas, né? Você tem resultados de engajamento, você tem resultados de talento, você tem uma série de coisas. Então, eu não acho que ainda estejamos dentro de uma sociedade onde você trabalha isso de forma genuína, mas eu acho que sim, a gente está nesse momento de construção para que isso se torne. E para que isso efetivamente seja genuíno, a gente precisa trabalhar com todas essas frentes que a gente já comentou aqui. É você trabalhar com processos muito claros e objetivos, você ter uma tratativa muito estratégica. Então, para mim, diversidade ela não pode estar lá como um pilar qualquer solto, ou às vezes nem como um pilar, mas só como um tema dentro da sua organização. Né? Hoje, dentro, por exemplo, da minha experiência, tem que estar dentro do pilar, seja ele de cultura, seja ele de crescimento da sua organização. Você precisa ter objetivos claros e objetivos, inclusive, para todos os colaboradores da sua organização, é extremamente importante. E, inclusive, objetivos que mexam com participação nos resultados, né? Que você tenha ali, efetivamente, essas frentes. Mas estamos num caminho. Perfeito, perfeito, Daniela. Gabriela, você falou em dados, né? E em que você também, então, analisa um indicador, é a pergunta, né, que você faz para a empresa em relação a microagressões nos últimos 12 meses, né, através das perguntas. Gabriela, então, quais são os indicadores-chave de desempenho que você utiliza para avaliar o progresso na construção da cultura de diversidade, equidade, né, inclusão e pertencimento, e como esses dados vão influenciar as estratégias futuras? Pode dizer para nós? Sem dúvida. Bom, aqui na Transcendemos, nós temos uma metodologia própria para o nosso senso da diversidade e da inclusão. E, como princípio, nós dividimos os indicadores em dois grandes conjuntos de dados. O primeiro deles diz respeito à demografia. Então, a gente busca entender quantas pessoas se autodeclaram negras, LGBTs, com deficiência e de outros grupos subrepresentados. A gente busca saber se as pessoas estão lá. E a gente compara isso com o contexto no qual a empresa está inserida. Se espera que uma empresa reflita a demografia do lugar onde ela está. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos pesquisas que apontam que 15% da nossa população é LGBT. Esse é um dado da Ipsos de 2023, um estudo chamado Ipsos Pride. Então, se espera que nesse censo a gente alcance um número parecido. A gente tem até um indicador proprietário que a gente chama de ID Counter, que dá uma nota do quão próximo esse número está, o número da empresa com o número da sociedade. Então, de um lado, esse é um conjunto de indicadores, demografia. De outro, há o conjunto de dados relacionado à inclusão. E aqui a gente entende inclusão como experiência do colaborador de maneira geral. Eu sei que algumas pessoas preferem dividir, né, colocar equidade separado da inclusão, mas aqui a gente entende como um subtema dentro da inclusão, a equidade. E considerando isso, a gente me deu um branco agora, eu acho que são 5 indicadores que a gente usa. De pertencimento, voz,
equidade, respeito e tem mais um outro que eu esqueci. Mas enfim, sobre voz, todos esses indicadores, eles têm subindicadores também. Então, quando a gente mostra ali um grande número mostrando como que está a questão da voz dos colaboradores, a gente vai entender, ali as perguntas tratam de como as opiniões, as contribuições desses colaboradores são encaradas pelos seus superiores, pelos seus colegas, a liberdade que essas pessoas têm de falar, de acrescentar novos pontos ali no dia a dia do trabalho, das discussões, isso compõe o indicador de voz. O indicador de respeito, eu dei um teaser já, né? Eu trouxe um spoiler, talvez. Um dos componentes dele é essa pergunta do quantas vezes você ouviu uma piada, brincadeira LGBTfóbica, racista, capacitista. Tudo isso compõe um indicador de respeito. Há outros, como eu disse, o de equidade, que tem a ver com o desenvolvimento de carreira, quanto tempo a pessoa acredita que ela deveria passar ali naquela organização. Há uma série de perguntas nessa linha. E, bom, isso tudo compõe um grande indicador de diversidade, então a gente dá uma nota maior. Há outros reloginhos ali, outros dashboards que compõem cada um desses indicadores. E o que que é mais importante aqui? Onde que moram os grandes insights? No cruzamento dessas informações. Então a gente busca saber não só quantas pessoas negras estão ali, não só quantas pessoas trans estão ali, mas a gente compara esses indicadores, por exemplo, de voz, de pertencimento, de equidade entre os grupos. E o que a gente costuma encontrar, infelizmente, é mulheres tendo menos voz, pessoas trans tendo menos pertencimento, né? Mas com esses dados, com esse dashboard, os times de gestão de pessoas podem entender ali quais são as áreas mais críticas, né? Onde essa desigualdade é maior. Como endereçar essas ações certas, com a priorização correta para os times mais adequados. Eu acredito que esse é o grande valor de um dashboard como esse, que a gente tenha dados que possam ser correlacionados. E a partir daí a gente possa tirar as priorizações necessárias para o nosso programa de inclusão. Muito bom. Carlos, como lidar com a resistência à mudança por parte de colaboradores, de líderes e até, né, da alta administração durante o processo de implementação de uma cultura de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento? A resistência ela vai estar sempre, né? Porque o novo produz isso, né? O novo gera resistência porque a gente tem medo de como é que eu vou estar naquele outro lugar? Que lugar é esse, né? Uma das coisas que nessa vivência eu aprendi que a gente precisa envolver a todos, literalmente, e convidá-los para contribuir, mas ao mesmo tempo, para começar o processo, a gente precisa criar um ambiente de consciência de que esse lugar anterior não vai continuar existindo. Ou seja, a escolha é mudar ou mudar. E para isso a gente precisa mostrar para a organização como um todo, em todos os níveis, de que aquela forma de existir não será permitida mais. Ou seja, a própria organização como um todo, nos seus propósitos mais amplos de existência, de missão e de relacionamento com os stakeholders e clientes e tudo mais, sabe que se ela permitir que aqueles processos continuem acontecendo, que aquela forma de interagir continue acontecendo, que aquela cultura continue se perpetuando, ela vai perder valor, né? É o valor do capital humano sendo o gerador verdadeiro do capital financeiro. Então, quando a gente começa a mostrar essa consciência para todos os empregados e, ao mesmo tempo, levando-os à consideração e à consciência de que qual que é o impacto do meu comportamento, qual que é o impacto da forma como eu me relaciono com as pessoas, seja com os meus liderados, seja com os meus superiores na hierarquia, ou seja com os stakeholders em geral, externos também.
né? Quando eles começam a ter uma consciência, todos, em cada um no seu nível, seja diretor, seja um operário, de qual que é a cadeia de consequência da forma como eu interajo com as pessoas, com todos esses stakeholders, eu começo a gerar um senso de responsabilidade, né? E uma das coisas que quem está criando as estratégias e os planos para fazer esse processo de transformação precisa ter é capacidade de comunicar que outro lugar é esse que a gente está construindo. Como é que isso me implica, né? Porque eu não sei se meu filho vai ser um minorizado, né? O meu já tem certeza que sim, né? A minha, porque é uma negra, mas qualquer outro empregado não sabe disso. Pode ser que não tenha certeza se o filho dele vai ter uma opção sexual que entre como minorizado, né? Então, assim, a gente precisa mostrar para todas as pessoas que esse novo mundo é um mundo melhor, é um mundo de respeito, é um mundo de acolhimento, é um mundo de contribuição, um mundo das pessoas, onde as pessoas terão o direito de ser quem elas são e contribuir genuinamente com tudo aquilo que elas têm, sem medo de expor, porque é diferente, né? Então, quando a gente cria esse processo de realidade, que esse mundo e essa cultura como está não se perpetuará e que o novo lugar traz benefício para todo mundo, não só para os minorizados, a gente começa a criar a possibilidade de um desejo de ser atraído por essa visão desse novo lugar que está sendo construído. Um outro Uhum. elemento que eu sempre busquei utilizar junto com o meu time foi, ok, como é que eu posso contribuir, seja eu quem for, desse leque de diversidade, né? Seja do homem branco padrão, seja do negro, né, pobre, na posição mais simples. Todos têm um lugar de contribuição. A gente precisa dar algum espaço de protagonismo. Mas isso é utópico. Não é utópico, porque o mínimo que eu puder contribuir vai gerando em mim uma mudança de comportamento e uma crença nova dessa possibilidade, porque qualquer pessoa quer participar, todo mundo quer participar de construir alguma coisa significativa. Nós nascemos no mundo para fazer causar impacto no mundo. E a gente só não causa quando está cercado desses medos, dessa insegurança, dessa delimitação de espaço, ou dessa resignação que é instituída na gente como minorizados. Naturalmente, quando isso é percebido, as pessoas começam a protagonizar esse processo. À medida que vai experimentando contribuir, eu acho que vai tendo uma massificação dessa possibilidade, desse senso de que existe a possibilidade, então eu posso contribuir. Né? E, como eu comentei antes, dá o suporte também. Eu havia comentado sobre eu lembro que o ISG ele veio trazendo uma força maior quando a gente percebe que, inclusive, no ISG não tem lá o econômico, o que tem lá é ambiental, né? É o social e a governança. Isso é muito interessante, porque mostra, olha, e ele começou lá em 2004 na ONU, quando trouxe aquele quem cuida, ganha. Né? Esse foi o slogan do início desse processo todo, para perceber que eu não preciso focar no financeiro, ele vai vir como consequência desse processo de transformação que a gente está produzindo nas organizações e no mundo. Né? As organizações são agentes de transformação do mundo, essa é uma realidade muito forte. E uma coisa que a gente acredita que é muito importante e a gente utilizou fortemente foi: eu preciso colocar o corpo de quem tem poder. O corpo no sentido de, ok, você vai publicamente assumir responsabilidades, compromissos, como, por exemplo, apadrinhar um grupo de afinidade. Cada grupo de afinidade que nós criamos, e eles perseguem já há mais de 5 anos, né, tanto o grupo de afinidade quanto as demais iniciativas que foram implementadas. A gente criou o processo de recrutamento às cegas, a gente criou o Everyone Week Day, que depois virou Everyone Week, depois Everyone Month, onde a gente traz representantes das diversas categorias da diversidade para falar das suas experiências, para expressar aquilo que eles precisam, as contribuições que eles podem trazer, e têm sido riquíssimas, muito ricas, causando impactos extremamente significativos para todos os presentes que estão participando do processo, assistindo ou mesmo debatendo com eles. Eu acho que isso trouxe um elemento muito importante que foi, com essa presença pública de quem está no poder, literalmente, que são os diretores principais da organização, a alta administração, expressando publicamente, contribuindo efetivamente como padrinhos, como sponsors, defendendo aquelas planos de ações e acompanhando a execução desses planos de ações. E uma coisa muito importante que a Gabi trouxe é essa transparência, né? É ir divulgando realmente o que tem acontecendo, não só o que está acontecendo, mas os compromissos que foram assumidos. Uma das coisas que eu creio que ajudou demais a gente no processo de evolução desse instituto, ao ponto de estar aí há mais de 5 anos com todas as ações em continuidade, né, e evoluindo realmente com indicadores diversos, é que a gente publicou não só o que estava sendo feito, mas a gente publicou quais foram os compromissos de cada grupo,
quais foram os compromissos que seriam implementados. Né? Isso fez com que houvesse um compromisso e as pessoas pudessem acompanhar e até mesmo cobrar. Por que que aquela ação que foi determinada, definida como que seria implementada, não foi? Então, eu acredito que, primeiro, criar para as pessoas o senso de que essa condição que está hoje não mais existirá. Mostrar que o lugar seguinte que a gente está construindo é um lugar que pode ser melhor para todo mundo. E mostrar para as pessoas que elas têm um lugar de contribuição, seja ele qual for, pode parecer gigante ou pequeno, mas é uma entrada no processo de construção desse novo mundo. E que é necessário e é extremamente útil, porque se essa pessoa não trouxer a sua visão desde a sua condição, seja ela qual for, outra pessoa não trará, porque cada um de nós é único. Isso eu acho que foi essencial. Eu acho que tudo isso termina por superar a resistência que é natural do ser humano. Sabe? Eu sou extremamente crente nessa possibilidade e na condição de criar espaço de participação para o ser humano e ele evoluindo e transformando as suas crenças a partir da experiência vivenciada. Naturalmente, nesse caminho poderão acontecer experiências que são negativas, que podem, inclusive, impulsionar para o contrário, mas aí é necessário que os canais que foram estabelecidos para proteger, para assegurar de que aquilo que foi desvio seja tratado como desvio, aconteçam de fato e as pessoas percebam que a coisa é séria, que a política é séria, que esse convite para contribuir foi verdadeiro e está sendo aceito, ou seja, está tendo voz. Isso é extremamente importante, eu acredito muito nisso, como, por exemplo, as políticas de assédio, que no passado nem existiam, foram criadas, e as políticas de consequências sobre todos os temas, bullying, assédio, violência contra a mulher e todos os demais tipos de discriminação, estão sendo tratados verdadeiramente. Isso, quando as pessoas percebem, elas falam, de fato, a coisa está diferente. Eu acho que isso é muito rico e é monitoramento dessa evolução, né? Quando a gente monitora e mostra para as pessoas, de fato, vão embarcando cada vez mais. É aquele processo de, ok, parece que isso funciona, parece que vale a pena, eu quero também protagonizar essa transformação, essa mudança. E, além disso, uma coisa que eu acredito que foi fundamental são canais de suporte, como, por exemplo, a criação de programas de segurança psicológica dentro da organização, que também é um elemento fundamental para dar voz, que é ter a certeza de que você não vai ser retalhado se você trouxer qualquer coisa que seja contrário, por exemplo, alguém que está numa hierarquia superior à sua, né? Ou que seja divergente de tudo aquilo que o grupo está trazendo. Cuidar disso, né, como algo verdadeiro, concreto, com as experiências concretas, práticas, eu acho que traz para as pessoas, de fato, a ocupação desse espaço que a gente precisa, sabe? Eu acho que a gente tem que publicar, tem que se expor, tem que se comprometer e tem que convidar as pessoas para trazer a sua contribuição. Isso faz com que essa resistência vá sendo rompida. Bom, muito bom, faz muito sentido, cara, muito sentido. Gabriela, na tua perspectiva, experiência, né? Como garantir, então, o comprometimento da alta liderança e engajamento de todos os níveis hierárquicos na promoção da diversidade, equidade, inclusão e pertencimento? Bom, a mensagem é a mesma que a gente quer passar para todas essas pessoas, para todos esses níveis hierárquicos, mas há diferentes abordagens para cada um desses conjuntos de pessoas. Para alta liderança, primeiro a gente precisa, com transparência, mostrar o porquê, o para quê e o como. Trazer números, dados que reforçam que diversidade é fundamental para os negócios, né? A empresa do futuro, ela é inclusiva. Não tem como a gente fugir desse assunto. Isso envolve riscos jurídicos, envolve riscos reputacionais. Não é um caminho inteligente não ser inclusivo. A gente precisa ressaltar para a alta liderança essa ideia. Agora, para outros segmentos, assim, quando a gente fala de outros lugares dessa hierarquia, a gente precisa adaptar a mensagem. E aí eu posso dar um exemplo. Esses tempos eu estava oferecendo um treinamento para os seguranças de uma rede de shopping centers. Pessoal do. Aliás, não eram só seguranças. Era todos os colaboradores operacionais de lá. Então, o pessoal do estacionamento, o pessoal da segurança, o pessoal da limpeza, o pessoal
que cuidava ali da infraestrutura. E aí eu me lembro que eu estava explicando para eles em determinado momento do treinamento que traveco não era um termo a ser utilizado, por conta do sufixo eco. Quando a gente fala eco, né, pichuleco, quando a gente fala de algo com eco, geralmente a gente está diminuindo essa coisa. E enquanto eu explicava isso, um dos seguranças me falou: Gabriela, curioso, né? Porque a gente não gosta de ser chamado de guarda. E aí um outro segurança completou, falou: Ah, e aí quando chamam a gente de guardinha, então? Aí a gente fica bravo. Eu falei, pessoal, são situações diferentes, né? Quando me chamam de traveco e quando chamam vocês de guardinhas, mas são situações que guardam semelhanças, percebem? E a galera super entendeu isso e super se conectou com a pauta. Eles entenderam que não só por conta disso, mas por vários outros fatores, eles também faziam parte de um grupo subrepresentado. A gente estava falando da mesma coisa. Respeitar o outro era respeitar a si mesmo. Era naquele contexto e é também, né, de maneira geral, quando a gente fala de toda a sociedade. Então, eu usei argumentos específicos para conquistar a atenção e interesse daquelas pessoas. Isso funcionou para os colaboradores operacionais, mas funciona de outra forma para o presidente, para o diretor, né? A questão é só adaptar esses discursos e tomar muito cuidado aí, só para fechar minha resposta, tomar muito cuidado para a gente não ficar ensimesmado nessa discussão, né? Que é um erro muito comum. Erro muito comum. A gente falar para os convencidos, né? LGBTs falando para outras pessoas como se as outras pessoas fossem LGBTs também. A comunidade de pessoas negras também, às vezes, não conseguindo se conectar com outras comunidades de outras etnias e raças, mulheres, muitas vezes. Isso é muito comum, né? Quando a gente fala de eventos corporativos no mês da mulher, esses eventos são geralmente visitados, têm como participantes apenas mulheres, né? A gente tem esse desafio de se conectar com os não convencidos. E aí eu ressaltaria essa estratégia, né, da gente adaptar, ouvir e entender essas pessoas e adaptar o nosso discurso a eles. Eu já escutei, né, Gabriela, assim a frase: não adianta a gente chamar o convertido para, né, para a igreja, são os convertidos. Escutei isso, né, assim. Então, como é importante, né, não ter só um grupo de mulheres, mas pessoas que precisam escutar as dores das mulheres, né, quando tem os grupos de afinidade, né, não só de mulheres, não só de negros, mas colocarem outras pessoas que não pertencem a esse grupo, né? Faz sentido isso? Eu não sei se eu entendi a pergunta, você poderia repetir, por favor? Isso faz sentido para você, num grupo de afinidade, não ter grupo de afinidade, né, de mulheres, não ter só mulheres, não ter pessoas fora desse grupo para escutar os grupos das mulheres, para escutar as dores das mulheres. Isso faz sentido para você? Então, a gente precisa analisar caso a caso a governança de grupos como esse. Porque, de Uhum. um lado, as pessoas de determinado grupo subrepresentado precisam ter um espaço delas, né? No Uhum. exemplo do grupo de mulheres. O mundo é dos homens. É muito raro as mulheres terem um lugar onde elas se sintam seguras, onde elas possam trocar suas experiências sem medo, sem julgamentos. Então é importante que esse espaço exclusivo, e é uma palavra estranha, né? Espaço exclusivo seja assegurado, Uhum. mas com um desenho de governança eficiente, com uma estratégia eficiente, a gente consegue trazer homens, por exemplo, em outras camadas aí no entorno desse grupo, trazer, de Uhum. repente, para eventos pontuais. Há vários caminhos que precisam ser definidos caso a caso. Muito bom. Obrigada. Hilário, como você vê o processo de implantação de estratégia, né, de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento no mundo acadêmico? Esse é um espaço riquíssimo, né? E é muito Aham. legal porque é um espaço onde literalmente a gente tem todas as tribos. Eu estou O, curiosa para saber o que que você pensa em relação a isso, né? de certa forma, os princípios são muito parecidos com os outros espaços onde a gente tenta implementar.
mas eu vejo que lá tem um lugar que tem que ter um cuidado muito grande por causa disso, né? Existem várias tribos nesse ambiente acadêmico, e uma pena que em vários momentos essas tribos também não são inclusivas. E a gente precisa construir espaços de diálogo entre todos, né? E quando a gente vem falando de implementar oficialmente uma política de inclusão e diversidade, isso pode, de novo, gerar uma certa resistência, gerar um medo. Será que eu vou ser discriminado? Será que eu vou perder essa segurança psicológica que eu alcanço, que eu tenho junto com esses grupos que eu participo, com essa tribo? Mas não vai fugir desse processo de sensibilização geral, mais amplo para todos os atores, né? Naturalmente, tendo papéis diferentes, como, né, o grupo de professores, o grupo de reitores, que precisam estar definindo políticas e, de fato, fazendo com que elas sejam cumpridas, mas ouvindo os alunos das diversas tribos para que eles tragam suas contribuições de quais seriam os canais, os meios que possibilitaria, de fato, essa interação, essa integração. E aí, quando a gente fala disso, precisa falar também de coisas que são muito, muito concretas, né? Como é que a gente utiliza na universidade modelos de ensino que não preconizam o modelo cultural anterior que a gente está dizendo tentar lutar contra, né? Assim, porque os modelos de organização das aulas são muito similares. Os casos não são casos inclusivos. Em geral, não são casos onde contempla as situações reais da vida dos minorizados em geral, né? A gente precisa repensar tudo isso. É necessário que a gente tenha metas, que a gente tenha programas de formação dos professores para ter esse nível de conscientização e de preparação para construir formas de usar a didática de maneira a ser um canal da inclusão, né? Porque hoje não é, de fato não é, né? Parece bobo, mas eu lembro que eu estava num determinado evento com um conjunto de professores e alguém, um deles, de antropologia, inclusive, estava discutindo sobre quem é negro, qual a condição de negro, qual a aparência do negro. Ele virou para mim e falou assim: não sei se filho é. Ah, olha o nariz dele, é negro, sim, é assim. Assim, diante de todo mundo, uma coisa totalmente inadequada. Aquele ali não tenho dúvida. Eu falei, cara, você é um professor de antropologia, você está maluco? Como é que pode uma coisa dessa? Né? Assim, falta mesmo uma noção, porque vem desse lugar, que é um lugar de crítica ao mundo, de crítica à sociedade, mas é politizado também. Principalmente os grandes professores têm um papel de crítica, mas um papel de crítica dentro de uma casa linda de vida, né? Assim, muito legal fazer a crítica desde esse lugar, mas como se ajustar para causar uma transformação, para provocar de fato uma evolução nesse processo. E quando a gente pensa nisso, como é que a gente está usando a tecnologia para promover também esses ambientes de inclusão, de educação diferenciada? Como é que a gente atende a todos os backgrounds aí, a todos os tipos de deficiência que têm dificuldades para evoluir nos processos de aprendizagem por falta de recursos que as universidades não oferecem, né? Porque não são prioridades ainda. Nós temos realmente a necessidade de criar espaço para que essas pessoas se sintam seguras, para que elas venham falar das suas necessidades e que elas sintam que estão sendo ouvidas de alguma forma. Há um espaço muito grande para se evoluir nas universidades. Eu acredito que nas empresas estão começando, estão evoluindo, umas mais, outras menos, mas tem o risco de que na universidade, por ser um ambiente teoricamente para todos, não se pense na necessidade de criar estratégias concretas e ter programas oficiais na luta para fazer essa transformação acontecer, esse processo de evolução acontecer. Né? Como se, ok, aqui é um espaço aberto, todo mundo tem voz. Será que tem? Eu acredito que não, sinceramente. Né? Eu já dou aula há mais de 15 anos. E, sinceramente, eu não vi tantas modificações nesse processo. Né? Os currículos não são inclusivos, não refletem a realidade da grande maioria da população, por exemplo. Não tem ninguém buscando. Eu vi a estatística pelo IBGE, tem menos de 10% de negros acima dos 25 anos com graduação. Como é que vai alcançar lugares de espaço de influência na sociedade sem um curso de graduação? Né? Em mulheres em cursos de engenharia, nós temos 20%. Engenharia mais pesada, que é mineração e metalurgia, nós temos 13%.
E aí, se não tem, por parte da própria universidade, um interesse em promover esses cursos, e mostrar para as mulheres que é possível, sim, trabalhar nessas áreas, existe um campo fértil, existe uma demanda de uma percepção, de uma sensibilidade, de uma visão diferenciada que as mulheres têm, né? Hoje essa consciência não existe. E eu não vejo movimentos muito concretos, ou pelo menos que sejam divulgados nos espaços, que as pessoas possam, de fato, entender isso. Quando a gente fala de acessibilidade, se a gente caminhar observando a acessibilidade para as pessoas com deficiência em várias universidades, você não encontra. Ainda não encontramos. Em algumas, sim, já tem algumas que pensam, mas ainda não é uma prática, uma política perseguida pela maioria dos ambientes acadêmicos. É necessário, de fato, criar-se estratégias, criar programas, indicadores e, de novo, monitoramento, mas monitoramento que seja perseguido, divulgado, e onde há desvio, onde não há evolução, fazer análise e fazer implementação de novas práticas, naturalmente envolvendo os atores de todas essas tribos, e principalmente o corpo docente, né, e da reitoria, quem está na posição de poder que pode definir políticas e definir, direcionar orçamento para esse tipo de políticas. Excelente. Agora, a última pergunta para a Daniela, até para a gente poder também escutar as perguntas, né, dos nossos participantes. Daniela, que conselhos você daria para outras organizações aí que estão começando, as organizações que estão começando a sua jornada de implantação de uma cultura de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento? Quais são os teus conselhos? Maravilha. Bom, de acordo com a minha experiência, né, e o que eu tenho visto, assim, em termos de pesquisas de mercado, eu acho que o primeiro grande ponto, que até a Gabi comentou muito bem antes, é quando a gente trabalha com diversidade, eu acho que ela precisa estar muito conectada com o propósito, né? Por que de fato eu estou fazendo isso? Então, essa eu acho que é uma das primeiras perguntas que a gente precisa se responder, né? É, e aí, a partir disso, eu acho que é extremamente importante a gente perpassar por alguns passo a passos. Eu diria que o primeiro deles, a gente precisa conhecer a nossa demografia, de nada adianta a gente querer estabelecer uma estratégia de diversidade se a gente não conhece de fato quem são as pessoas que estão nesse contexto, né, trabalhando com a gente. Eu acho que através de conhecer essa demografia é extremamente importante a gente também dar espaços para conhecer quais são as principais dores da nossa população, dessa nossa demografia. Então, fazer o levantamento dos principais gaps que você tem enquanto organização, enquanto, né, qualquer espaço que você tiver, eu acho que é extremamente importante também. A partir disso, eu diria que ter grupos de afinidade com foco estratégico, tá? Para entregas estratégicas é de suma importância. Eu vejo ainda muitas corporações utilizando dos grupos de afinidade muito mais para fomentar discussões assim mais básicas, né? Para ser só aquele grupo de acolhimento. Na empresa hoje onde eu trabalho, os meus grupos de afinidade, eles têm trabalhos estratégicos. Eles têm entregas estratégicas, eles têm objetivos conectados com a estratégia de diversidade. Então, para mim, isso é extremamente importante que a gente não fique com estes grupos pura e simplesmente para uma linha de acolhimento, de conversa, sabe? Porque a tendência disso se perder depois e a gente romantizar demais a temática é uma grande via que acontece, tá? Por outro lado, a alta liderança, para mim, ela precisa estar extremamente engajada, e tem muitos colegas que às vezes me perguntam, Dani, como é que você faz para engajar a sua alta liderança? E para mim, gente, alta liderança a gente convence através de dados e fatos, não tem outra forma da gente conversar. Não adianta eu ir lá e romantizar, né? Eu gosto muito de usar essa palavra, de eu falar que a diversidade, né? Olha como é bonito, como... Não, eles precisam ter dados e fatos. Então,
Quando eu chego nas discussões hoje com o meu board, eu preciso demonstrar que hoje, por exemplo, 56% da população brasileira se autodeclara como preta ou parda e apenas 4,7% dessa população ocupa hoje cargos de liderança. Então tem alguma coisa muito errada, né? Quando eu olho a população de pessoas com deficiência, eu estou dizendo hoje, pela pesquisa do IBGE, que nós temos 8,4% dessa população, e apenas 2% dessa população está em cargos de liderança. Quando eu olho o recorte de mulheres, eu estou falando de menos de 1%. Então, também, eu acho que tem cada vez mais, né, trabalhos aí a serem feitos. Então, para mim, essa correlação muito forte com a liderança, ela realmente precisa ser muito estratégica, ela precisa ter dados e fatos constantes, e essa alta liderança ela precisa estar engajada, porque senão qualquer coisa ou qualquer ação que eu for implementar, ela cai por terra, literalmente. Eu já tive a experiência do outro lado de não ter uma liderança engajada, e de fato qualquer ação que você for fazer, ela perde o valor para a organização, porque ela não vai ser uma prioridade de negócio, né? E por isso que eu sempre falo e repito que diversidade, equidade e inclusão, ela precisa ser um pilar estratégico da sua organização. Não tem como a gente trabalhar ela desconectada de qualquer foco ou prioridade da sua organização, porque senão efetivamente ela vai deixar de ser prioridade em algum momento, né? Então, enquanto ela estiver lá dentro do seu pilar estratégico, ela tiver objetivos muito claros, ela tiver targets muito bem estabelecidos, não só para os colaboradores, mas para todas as frentes. Então, hoje, todo o nosso time de recrutamento e seleção tem targets específicos, todo o nosso time de benefícios tem targets específicos, todos os nossos líderes têm a obrigatoriedade de ter no sistema pelo menos um objetivo de diversidade, equidade e inclusão, e esse objetivo, inclusive, ele tem um respaldo, né, e ele mexe com a participação de resultados, então ele mexe no bolso dessas pessoas. Então eu acho que essa tratativa, de fato, essa amarração mais estratégica é o que vai trazer força, né, para que você realmente tenha isso, e que não necessariamente, como a gente discutiu aqui, essa estratégia ela precisa estar dentro de recursos humanos, né? Hoje eu sou parte da estrutura de recursos humanos, mas a estratégia de diversidade, ela não é levada pura e simplesmente por recursos humanos. Todas as pessoas aqui têm os seus objetivos claros, têm coisas dentro, né, os seus objetivos e targets dentro de um sistema que fica registrado, e inclusive quando a gente vai fazer discussões de talento, né, as famosas Strategic Talent Reviews que a gente tem frequentemente, a gente avalia sempre com a lente de diversidade, avalia as pessoas de acordo com ações e comportamentos inclusivos, e isso também acaba contribuindo para que realmente as pessoas consigam, não só na cultura, mas também nos nossos processos, precisam ter conexão 100% com diversidade, equidade e inclusão. Muito obrigada, Dani, muito obrigada. Adriana, Oi, o que nós querida. temos aí, Adriana? Nós temos uma pergunta que eu vou dar uma pequena adaptada. Como o Hilário é coach e você, André, é coach, e a Gabriela e a Dani, pelo que eu entendo, não são coach, mas são mentoras, eu vou adaptar um pouquinho, porque a pergunta é: quais são os temas que as pessoas trazem com maior frequência para as conversas de coaching numa transição para uma cultura diversa e inclusiva? Vou expandir também para a mentoria, porque eu sei que a Dani da mentoria, enfim, o que as pessoas, né, os coaches e os mentorados trazem para vocês de desafios? Que eu mais escuto é como lidar com a diversidade de gerações. Não sei se isso entra para vocês. Como lidar com os jovens, né? Com todas essas características dessa geração, né? Se a gente fizer um recorte de 18 a 25 anos, de 25 a 40 e mais de 40. Tá? Principalmente com os 18 a 25 anos. Como lidar com essa geração que é tão acelerada, que é tão inquieta em relação às suas carreiras? É o que eu mais escuto. Para vocês, Boa. isso também aparece, Carlos?
que Daniela, aparece para Gabriela. vocês? Isso, sinceramente, já apareceu algumas vezes. E um outro elemento que volta e meia está presente é o fato de como ocupar esse outro espaço, né? Porque é um processo de um passo para frente e outro para trás, porque, de novo, o medo, a insegurança, a resignação, tentando fortalecer a síndrome do impostor, eu não tenho direito a esse lugar, né? Às vezes está até ganhando espaço, mas a pessoa mesmo está lutando contra si mesma. Isso é um trabalho assim árduo e às vezes olha, eu preciso encaminhar para terapia mesmo, porque vai ser mais longo, mais profundo do que a gente está vendo aqui no coach, né? Então, mas eu diria que o mais frequente para mim, naturalmente as pessoas discutem sobre essa relação entre gerações, como estabelecer esse vínculo, essa ponte, mas principalmente a síndrome do impostor de como ocupar esse espaço e até, como eu comentei antes, já tive pessoas, gestores, falando, cara, eu não sei mais como gerenciar meu time, porque eu tenho até medo, qualquer coisa vai para o canal de denúncia, né? Eu tinha tanta liberdade, ou tanta intimidade com certas pessoas do meu time, que qualquer tratamento aparentemente diferenciado pode parecer favoritismo, pode parecer que eu estou assediando, né? E como me organizar para atuar diferente e não pecar e não romper os limites das novas políticas. Isso é um processo de aprendizado mesmo de novo comportamento. E essa síndrome do impostor é muito forte, ela aparece com muita frequência. Eu acho que nessa linha do que o Carlos está trazendo, eu tenho duas visões, assim, eu tenho uma organizacional do que mais surge, assim, como eu ajudo outras empresas também, né, nessa implementação de estratégias de diversidade, equidade e inclusão, eu acho que a grande dúvida é como você estabelece efetivamente uma governança que funcione, uma estratégia que funcione, porque eu vejo muitos movimentos hoje, como eu comentei anteriormente, né, de você, por exemplo, estabelecer e criar os grupos de afinidade, daqui a pouco esses grupos de afinidade morrer. Você ir lá e falar sobre diversidade, equidade e inclusão, mas você não ter uma alta liderança engajada ou envolvida. E meses depois, aquilo que de fato as pessoas estavam fazendo, as pessoas vão lá, apresentam e a alta liderança, tipo, tá, tô nem aí para o que está acontecendo e não me interessa, né? Então, acho que nas corporações, essa eu diria que é a maior queixa ou desafio que as pessoas trazem. E para mim, dentro das mentorias que eu trabalho, perpassam muito sobre o que o Carlos está dizendo, que eu gosto muito de utilizar uma palavra sobre empoderamento, né? Eu acho que o contexto de empoderamento para as pessoas que fazem parte de grupos subrepresentados e de fato, né, eu acho que os dados estatísticos que eu trouxe é uma questão óbvia que faz nós olharmos, né, e pensar o seguinte: se eu não vejo a minha representatividade nessas posições de liderança, como é que eu me vejo dentro dessas posições de liderança ou como é que eu acho que eu posso chegar lá, né? Se majoritariamente ainda temos pessoas brancas, hétero, né, ocupando aí os cargos de maiores escalões. Então, nesse sentido, para a mentoria, eu diria que essa é o maior desafio assim que eu recebo realmente das pessoas, da síndrome desde impostor, né, da falta de posicionamento, do medo de perder o emprego, do medo de tentar coisas novas. Eu acho que isso perpassa bastante também. Gabi, tem algum ponto? Que eu tenho um também que eu gostaria de compartilhar, mas queria ouvir a Gabi primeiro, se tem alguma coisa. Bom, a, a nossa empresa e até mesmo a minha figura é bastante reconhecida sob a pauta LGBT. Então, naturalmente, o que mais chega para a gente aqui são demandas dessa natureza. Então, como contratar, e não só como contratar, mas também como promover o pertencimento dessas pessoas. Acho que esse, esse tem sido até um desafio maior do que a contratação. Porque se a gente olha para o grupo, para a sigla LGBT, de maneira mais ampla, a gente costuma encontrar uma boa representatividade nas empresas. A gente consegue encontrar um número considerável de homens
gays, um número razoável de mulheres lésbicas. O número de pessoas trans ainda é muito baixo, né? Mas, de maneira geral, quando a gente compara o número de pessoas LGBTs na empresa e na sociedade, a diversidade em si, a representatividade não é a grande dor. A grande dor costuma ser cultura mesmo. Então, o nosso foco, o nosso trabalho, onde a gente investe mais horas aqui no nosso time, tem sido nesse tipo de ação, de treinamento, de conscientização. Agora, se eu fosse mencionar assim outras questões também com as quais a gente tem se deparado, a gente tem visto um desafio muito grande com as fábricas, sabe? Como que a gente se conecta com colaboradores operacionais. Esse tem sido um desafio e para isso a gente tem desenvolvido ferramentas específicas. Então, outros formatos de comunicação, outros formatos de atividade com essas pessoas. Mas de maneira geral, eu mencionaria isso. Legal, obrigada. Eu queria compartilhar também, né? Eu sou coach associada aqui e vou até mencionar um caso que eu tive hoje, né? De mulheres pretas, então essa interseccionalidade aí que quando está presente ganha muito menos e tal, de uma empresa que se coloca como muito inclusiva e fala na mídia e tem metas, só que às vezes um comportamento de um gestor ou de uma gestora pode colocar tudo por água abaixo, né? Então, no caso assim, ela, uma mulher preta, melhor avaliada que todos os pares, com uma posição maior do que todos os pares, com mais responsabilidade do que todos os pares. E os pares todos sendo promovidos, todos homens brancos, cis, sendo promovidos e ela não. Então, e assim, o tempo todo a empresa tentando mostrar ou, né, desculpas ou explicações do porquê daquilo. Então, eu ainda vejo como eu trabalho muito com mulheres pretas, ainda, e principalmente nas empresas, porque as empresas que não são inclusivas, a pessoa já não tem essa expectativa. Mas a empresa que vai lá, coloca metas públicas e tal, aparecer esse comportamento, às vezes por causa de um gestor. Então, acho que o que você falou, Gabi, que é a cultura, né, é muito importante garantir que a cultura está permeando em todas as partes da organização, que às vezes tem uma parte que não está engajando, já acaba com a cultura da empresa inteira, né? Então, esse caso está um pouco vivo aqui para mim. Tem mais alguma pergunta, Diana, que eu quero fazer uma Tem, pergunta para o Carlos, tem? temos mais uma aqui. Gostaria de ouvi-los como as pequenas e médias empresas que talvez não tenham tantos recursos como as grandes corporações podem efetivamente promover a diversidade e a inclusão. Vocês que dão consultorias para empresas menores, talvez possam falar um pouquinho que tipo de ações práticas eles têm feito. Você diz recursos em que sentido? Recursos pessoas ou recursos investimento? Dani, não foi especificado aqui, vamos considerar que é tudo, que é Tá, dinheiro e pessoas. perfeito. Eu acho que, bom, para trazer para vocês, eu acho que nem sempre quando a gente está falando de grandes corporações significa que a gente tem grandes investimentos, né? Eu tive a oportunidade recentemente de fazer a consultoria para uma empresa de médio porte, aonde se colocou de fato, né, diversidade, equidade e inclusão como uma estratégia e o investimento deles ano era de 50 mil reais, né? E aí o que você faz com 50 mil reais que hoje apenas, né, às vezes a possibilidade de você trazer um palestrante é o que vai, né, tirar todo o seu investimento ano. Algo que eu costumo dizer que é extremamente viável para aqueles que talvez não tenham esses recursos, tanto pessoas quanto em termos de valores. Primeiro, eu acho que hoje existem uma série de canais onde a gente consegue adquirir informações, né? Então, eu sempre falo que pessoas aqui como a gente, né, tem uma rede de posts frequentes sobre diversidade, né? Eu vejo Gabi super sempre colocando aí vídeos, trazendo reflexões, enfim, e temas. Eu também acabo nas minhas redes sociais sempre trazendo alguns materiais e algumas reflexões. Então, eu acho que é interessante que a gente busque profissionais dessas áreas
para que a gente consiga dali extrair algumas informações legais, né, que a gente consiga utilizar. E através disso, eu digo que toda pessoa ela consegue se capacitar frente à diversidade, equidade e inclusão. Hoje a gente tem livros, a gente tem documentários, a gente tem YouTube, a gente tem vários podcasts, então eu acho que informação é algo que não falta. As pessoas realmente, eu acho que é só ir buscar e elas conseguem. E através desse conhecimento, e obviamente conhecendo a sua cultura interna, é onde você começa a traduzir um pouco dessas ideias, né? Benchmarking é algo extremamente fundamental. Então, eu mesma faço isso de forma quase que semanal, de me conectar com outras empresas, de me conectar com outros profissionais para saber o que está acontecendo no mercado e eu não ficar dentro da minha bolha achando que eu estou arrasando e de repente, opa, peraí, a gente tem outras frentes de trabalho sendo realizadas. E por último, e não menos importante, é a gente criar dentro, por exemplo, das nossas áreas de treinamento, né? Que eu sei que a grande maioria das empresas, sejam elas de pequeno ou médio porte, tem. Eu acho que essas áreas de treinamento são as áreas que podem ajudar nessas frentes, por exemplo, de letramento, né? De identificar quem são as pessoas que têm talvez os skills necessários ou as competências necessárias para formar outras pessoas frente a alguns temas, trazer alguns palestrantes, eu acho que são bem viáveis e bem importantes você trazer pessoas às vezes de fora para falar com o seu time, para falar com essas pessoas, para agregar esse conhecimento e dali você vai construindo um conhecimento interno que pode ser, obviamente, repassado ali muito nessa figura de embaixadores e disseminando essa cultura dentro da organização. Excelentes dicas, obrigada, Dani. Eu acho que a gente está com o nosso horário, ele falta 5 minutinhos. Eu gostaria de perguntar, né, para o Carlos Hilário aqui, né, como nós, como coaches, a gente poder olhar quais são os nossos viés inconscientes enquanto coaches que podem impactar de uma forma, né, negativamente aqui na nossa atuação profissional ao atender grupos minoritários. Perdão, não sei se ficou muito claro, mas você me perguntou como é que os nossos viés inconscientes podem atrapalhar ou atender o povo minoritário. Isso, Ok, grupos minoritários, né? sim, sim. Classe social, raça, né? Também pessoas LGBT, pessoas com deficientes, né? Com deficiência, desculpa. Qual é, né, os nossos viés inconscientes que podem nos atrapalhar na nossa atuação, de gerar consciência? Uma das coisas que eu trato de vigiar continuamente é a vitimização, né? Eu realmente acho que isso é um problema muito grande quando a gente entra num processo de, às vezes, blá, 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 ou mimimi, que você, mas isso não é mimimi. Mas se não produz movimento de transformação, não vai servir. O processo de coaching é um processo de mudança, um processo de transformação, é de avançar, né? Então, a gente pode acolher, pode até chorar junto se precisar, mas a partir dessa consciência, o que que você está disposto a fazer? Sabe, para evoluir, para avançar, para ocupar esse espaço que você diz querer ocupar, né? Então, eu acho que tem que ter uma habilidade muito grande para acolher, se aproximar nesse sentido, mas ocupar o espaço de provocar ou de cumprir os princípios do processo de coaching e também da mentoria, que é ajudar a pessoa a se movimentar para um lugar que ela deseja, né? Que preferencialmente seja de transformação, de evolução. Eu acho que esse é o nosso papel. E o cuidado que tem que ter é não sentir pena, não vitimizar, não aceitar esse lugar de ficar na reclamação, no choro, trazendo as histórias tristes, ficar preso na história triste, circulando ali naquele lugar que você vai causando mais dor e nenhuma transformação. Para mim, nós precisamos trabalhar em, ok, qual que é a sua responsabilidade nisso? Como é que você pode protagonizar esse processo, apesar de qualquer coisa que esteja
presente nesse contexto. Ok. Bom, estamos fechando. Que recado vocês gostariam de deixar aqui para os nossos participantes, Gabriela, Dani, Carlos? Bom, como mensagem final, eu ressaltaria o aspecto da consistência. Não é em um dia que a gente vai aprender tudo sobre diversidade e inclusão, e não é em um mês, em um ano, que a gente vai tornar nossas organizações e nossas empresas 100% diversas e inclusivas. É um processo, e como todo processo, demanda essa cotidianidade. Esse é um ponto. E o outro é um convite. Quem quiser conhecer um pouquinho mais desse assunto, entender um pouco mais do meu posicionamento, pode me procurar nas redes sociais. Eu estou no Instagram no @gabriela.aug, tá? A de avião, U de universidade, G de gata. Vou colocar aqui. Eu já coloquei e vou pôr E de novo, Gabi, tá Isso, aqui no... Ah, no maravilha. chat. está no chat, está ali, está no bate-papo. Se fizerem algum story, me marquem lá, por favor. Gabriela.aug e Gabriela Augusto nas demais redes, como LinkedIn. E acho que é até legal nessa rodada final, Dani, Carlos, passarem os arrobas também, né? Ah, eu estou como Coach Carlos Hilário no Ok. Instagram. E o LinkedIn é meu nome geral. Botar Carlos Hilário, estou lá. O meu é Daniela Sagaz também, tanto para o Instagram quanto para o LinkedIn. E acho que como mensagem final o que eu quero trazer aqui para vocês é de fato uma reflexão, né? Quando a gente olha a diversidade, equidade e inclusão, eu acho que o Brasil ele traz consigo uma pluralidade gigantesca, né? E para mim eu acho que o grande desejo de nós que realmente estamos aí para transformar a nossa sociedade mais inclusiva e com mais equidade, a gente precisa querer ser o espelho da sociedade nas nossas relações organizacionais, pessoais. Então, olhem hoje, talvez nas redes sociais de vocês, quantas pessoas com deficiência vocês seguem, quantas pessoas trans vocês seguem, né? Quantas pessoas negras vocês seguem, quantas literaturas a gente busca, quais são os fornecedores que eu busco? Será que eu estou buscando fazer a compra e ser um consumidor também inclusivo? Então, eu acho que essa é a mensagem final que eu gostaria e agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Obrigada. Estamos fechando. Gostaria de pedir para a gente registrar esse momento com uma foto. Quem puder abrir o seu vídeo. Faz para nós, Adri. Foto, final. Eu vou Acho que tirar o destaque para podermos todos isso. Só aparecermos com mais a um mesmo minutinho aí. tamanho. Tá bem, tá ótimo. Calma, falta a Gabi. Ai, meu Deus, não estou É, conseguindo solta, aqui. Gabi. Deixa eu ver se eu consigo remover. Aí, Ok. que bom. Sorriso, 2 e já. Valeu. Eu quero agradecer, então, nossos painelistas, agradecer Gabriela, Daniele, Carlos Hilário, gratidão por, primeiro, aceitarem o convite de estar aqui nessa noite e pela contribuição tão valorosa nessa pauta que é essencial. Acho que a Dani traz isso, né? Diversidade, equidade, inclusão e pertencimento ainda é novo, né? É uma pauta nova para as organizações. A gente ainda está aprendendo, né? Nós aprendendo junto, as organizações também aprendendo em relação a esse tema, né? Mas é um tema tão essencial que é olhar o humano como humano. Agradeço a participação, então, aqui de todos vocês, né? E tenho certeza que geraram reflexões, insights sobre esses temas e, né, que isso vai ser oportuno, então, no nosso papel como coach e quem não é coach, dentro das organizações. Tá? Muito obrigada, boa noite. E amanhã tem mais, né? Tem vários eventos aí, tem o link que a Adri já colocou. E, por favor, façam uma avaliação desse evento que a gente quer saber, né? E receber o feedback de vocês. Gratidão, queridos. Obrigada a Gratidão. todos. Foi muito Boa bacana. noite. Obrigada.